A pesquisa de doutorado desenvolveu métodos que facilitam a identificação de plantas que têm riscos de extinção. Os critérios considerados para a seleção dessas espécies são o modo como as plantas estão distribuídas e a quantidade dessas espécies na natureza. Bruno Ribeiro, doutor pelo programa de pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e autor da tese, explica as medidas de preservação. A identificação de uma espécie ameaçada é o primeiro passo importante. Como identificar uma pessoa doente, por exemplo, né? Então, é preciso identificar a doença para que a pessoa possa ser tratada. A espécie é a mesma coisa, é preciso identificar que a espécie está ameaçada para que seja desenvolvida ações de conservação, como, por exemplo, conservações ex situ, fora do hábitat, do ambiente natural da espécie, translocação de uma espécie, né? Muitas vezes pegar ela e plantar ela em outro lugar, reflorestamento do hábitat dessa espécie, conservação ex situ das sementes, das mudas. Outra alternativa de preservação é garantir que o habitat natural da espécie aumente por meio de plantações longe de ameaças. A busca por preservar a flora nacional se mostra muito relevante, já que das mais de 4.000 espécies analisadas pela pesquisa, 2.000 estão na lista vermelha. Na tese, o Bruno usa ferramentas de identificação rápida para avaliar as espécies ameaçadas. É como se fosse uma triagem. O pau-brasil é uma dessas espécies que corre perigo de extinção. O pau-brasil, essa espécie, ela é a árvore que deu nome ao nosso país, né? E não poderia ser um exemplo mais icônico de espécie ameaçada, porque hoje o pau-brasil se encontra em perigo de extinção, justamente porque foi uma das primeiras árvores que teve sua exploração madeireira realizada desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, são mais de 500 anos de exploração da madeira dessa espécie, o que levou à redução do seu tamanho populacional, e hoje em dia essa espécie se encontra em perigo de extinção. Segundo Eduardo Fernando, assessor técnico do Centro Nacional de Conservação da Flora do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a pesquisa traz inovações no contexto de identificação de espécies em extinção. Essas ferramentas elas já direcionam nossos esforços, elas auxiliam na identificação de quais espécies precisam ser contempladas com avaliações integrais, e evitam que a gente gaste muito tempo com aquelas espécies que a gente já sabe a priori que não estarão em risco, porque os parâmetros que nos ajudam a identificar as chances de uma determinada espécie desaparecer não atendem ao que seria necessário considerando o sistema de critérios e categorias que a gente utiliza para poder designar uma espécie como ameaçada. Rafael Loyola, orientador da tese de Bruno, destaca que um dos diferenciais da pesquisa é levar esse assunto ao público infantil. O ponto interessante, divertido de fazer o doutorado ou uma pós-graduação é que ideias não faltam, né? Elas vão aparecendo à medida que a tese vai sendo desenvolvida e cada hora tem um ângulozinho para explorar uma coisa diferente. O Bruno é pai, eu também, a Milena é mãe, e a gente obviamente tinha uma preocupação como é que a gente explica isso para as crianças, né? Como é que a gente conversa em casa, e de conversas desse tipo veio uma ideia de por que a gente não faz um artigo para crianças, né? Traduzindo um pouco do que está sendo feito. Então, assim, não era nada planejado, mas nessa conversa do cafezinho que a gente tinha na fase pré-pandemia, que essas coisas surgiam, e daí veio a ideia desses 2 artigos mais gerais, que não são estritamente científicos, não são para um público científico, são para um público que tem interesse nisso e que precisa de informações desse tipo, mas que normalmente é negligenciado nas teses de doutorado da universidade.